de debate interdisciplinar da área de saúde e população, iniciativas do Laboratório de Pesquisas de Práticas de Integralidade em Saúde, do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Buenos Aires. Para compor a mesa de abertura, gostaríamos de convidar Senhora Sandra Maria Salles Fagundes, Secretária Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Professora Eva Neri Rubim Pedro, diretora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Senhor Luiz Carlos Bolzan, presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. Senhora Djanira Correia da Conceição, coordenadora do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Professora Roseni Pinheiro, coordenadora geral do 14º Seminário do Projeto Integralidade e coordenadora do LAPES UERJ. Professora Tatiana Engel Gerhardt, coordenadora local Porto Alegre e coordenadora do Grupo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Iniciamos a cerimônia de abertura do 14º Seminário Internacional do Projeto Integralidade e da 11ª Jornadas Internacionais de Debate Interdisciplinar da área de saúde e população, que representam mais um esforço de descentralização da produção do conhecimento e de valorização e visibilidade de experiências acadêmicas que promovem o trabalho em parceria, desta vez para além das fronteiras brasileiras. Vamos chamar mais um convidado que compõe a mesa de abertura. É o professor Pablo de Léo, professor da Universidade de Buenos Aires e coordenador local Buenos Aires, do 14º Seminário do Projeto de Integralidade. Bem-vindo. Obrigada. Realizar esse evento representa um esforço e um comprometimento com os desafios que os tempos atuais nos colocam, de integrar-se cada vez mais na produção do conhecimento, de repensar o pensamento, redesenhando as fronteiras, segundo Mia Couto, de integrar-se à sociedade e de ampliar nossa atuação internacional. Com a palavra, a coordenadora geral do 14º Seminário Internacional do Projeto Integralidade, professora Roseni Pinheiro. Boa noite. Boa noite. Gostaria aqui já de antemão expressar meu agradecimento imenso, né? Eu volto aqui à Universidade Federal do Rio Grande do Sul
volta ao estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a acolhida, né, desse evento, a participação de mais de 500 inscritos, faz com que, de alguma maneira, eu consiga também reciprocizar a gratidão de ter nesse estado um momento que também iniciei o próprio projeto Integralidade, né? O Rio Grande do Sul foi o celeiro, né, o criador, ou o campo fértil de produção e de pensar a integralidade de saúde. E está aqui, com muito carinho, eu recupero uma memória muito grata, né, de uma instituição que sempre nos acolheu muito bem. Não só a instituição, como o Estado, né? Sempre falo da Sandra, que a Sandra é a secretária de saúde que todo mundo queria ter, minimamente, né? Qualquer alguém com juízo nesse país, e é com muita felicidade que tê-la na mesa, né? Está aqui na URG, está no Salão de Atos, está com a Tatiana, está com esse contexto institucional, só me faz querer cada vez mais intensificar, né, e de alguma maneira reafirmar o compromisso ético-político dessa instituição e do próprio Estado do Rio Grande do Sul com a afirmação da vida. Então, representado aqui seguramente das pessoas mais representativas de uma história do qual o LAPS não se esquiva em reconhecer e admitir, né, o processo de gestão do Rio Grande do Sul. Se em algum momento a gente pode estar atravessando, né, alguns limites ou algumas incompreensões, seguramente deverá fazer parte do nosso aprendizado desenvolver a capacidade generosa de compartilhamento dessas experiências, que nem sempre o tempo todo são assim, positivas, como a gente gostaria que fosse, mas seguramente são profundamente responsáveis e compartilháveis, e um firme propósito de inclusão social. Acho que é isso que deve nos mover nas instituições, deve ser esse o momento que a gente tem, de alguma maneira, reafirmar em cada espaço, em cada canto desse país, e onde eu aprendi, justamente nesse estado, como pensar a integralidade e efetivá-la. Eu não tenho absoluta dúvida em relação a isso, e sobretudo com a presença e a liderança, que eu sempre chamo a Sandra de grande mestre, professora Sandra Fagundes, que nos orienta de alguma maneira a ter essa perspectiva absolutamente inovadora e não só esperançosa, mas de efetiva crítica, né, na defesa e na afirmação do direito humano ao cuidado. Mais do que a vida, mais humano ao cuidado. E o tema, que é muito desafiador, agradecer enormemente também o companheiro Pablo de Léo, né, o professor Pablo de Léo, que é da Universidade de Buenos Aires, pesquisador no Instituto Gino Germani, que está acolhendo a nossa porção internacional na universidade, que se iniciará também quarta-feira, né, quinta-feira. E esse é o momento de diálogo, né, essa aposta de regionalização do conhecimento para os países do Mercosul, essa aposta que muito tem a oferecer a própria experiência desse Estado e dos Estados que também que compõem, né, a região sul desse país, mas seguramente o Rio Grande do Sul tem muito a oferecer e a contribuir na perspectiva que a gente está trazendo e afirmando para a integralidade. Então, essa possibilidade de fazer um encontro desse acadêmico, onde a gente possa reunir, né, tantos estudantes como residentes, né, me fez lembrar a memória assim, várias coisas, né, agradecer também o voluntariado dos estudantes que estão monitores nesse evento. Aliás, todos os eventos do laboratório nunca foi cobrado nenhuma entrada, né? Ao contrário, são feitos por estudantes, para os estudantes e com os estudantes. Isso não quer dizer que não é feito para os trabalhadores, para os gestores ou para os usuários. Ao contrário, é uma capacidade de uma prática pedagógica de inclusão dos diferentes atores nesse processo de defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde. E fazer isso dentro da universidade é, de alguma maneira, também recuperar a sua capacidade inventiva de repensar esses espaços de devolutiva, né? Que esse momento do Seminário de Integralidade, no seu 14º ano, vários professores daqui já passaram pelo LAPS, né, dessa instituição, em algum momento a gente, de alguma maneira, reafirmou o tempo todo a efetivação desses princípios. E é nesse espírito que nos move, que nos lança para o desafio, para a ousadia, que estamos aqui mais uma vez completando um ciclo, né,
do próprio projeto de integralidade, de suas andanças itinerantes, né? Nessa 14ª versão, a gente está fechando o ciclo justamente aqui no Rio Grande do Sul e abrindo uma fronteira nos países do Mercosul, com a possibilidade de regionalizar o conhecimento, que também é único e específico do sistema de saúde brasileiro, do sistema universal, que de alguma forma defende a dignidade dos seus cidadãos e pode aprender e compartilhar com outros países irmãos. Isso é muito, muito importante. Então, já fizemos um seminário na região Nordeste, né? Estava contando hoje na hora do almoço, né? 10 anos a gente realizou o nosso seminário na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a minha universidade, do qual eu faço parte, e naquele momento eu decidi que teríamos que, de alguma maneira, fazer uma devolutiva também para todo o território nacional, com a rede multicêntrica de pesquisa que a gente tem. Fizemos um evento em Recife, fizemos um evento no Acre, na região norte, está aqui o companheiro professor Rodrigo, né, que era um dos coordenadores, organizadores. Fizemos na região centro-oeste, Cuiabá, na Universidade Federal do Mato Grosso, e aqui a gente encerra um ciclo das regiões no país, justamente no Rio Grande do Sul, que eu acho que é bastante virtuoso, porque foi de alguma maneira o lugar onde a gente começou. Acho que é bastante auspicioso, né, essa andança de quase 15 anos, de defender, né, afirmando, e está de alguma maneira também devolvendo para essa terra, para esse Estado e para esses atores fundamentais nesse processo, o nosso compromisso de reafirmar os princípios do SUS, de reafirmar a vida e, sobretudo, reafirmar o direito humano ao cuidado. Eu sou imensamente grata à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à Secretaria Estadual de Saúde, aos estudantes que estão apoiando, a Tatiana Gerard, guerreira companheira, né? Nós tivemos a possibilidade de trazer à exposição do Projeto Memória da Comissão de Ciências Sociais e Humanas de Saúde, que seguramente tem passagens que está exposta, do qual esse Estado também participou de uma forma efetiva. Então, é um momento de celebração. Celebração, ainda que possa parecer um momento turbulento, né, no período litoral, porque a gente sabia o risco que estaria vivendo nesse processo, mas, sobretudo, eu acho que, para mim, é um movimento de muito aprendizado e esperançoso, de que a gente possa cada vez mais reintegrar essas redes e articulá-las de uma forma que a gente possa recuperar também as funções essenciais da nossa universidade, que é integrar ensino, pesquisa, extensão e intervenção, e assumir os serviços de saúde não só como um campo de verificação de ideias, mas também produtor de conhecimento e geração, sobretudo de novos saberes que podem efetivamente contribuir para a afirmação da dignidade humana e a afirmação do direito para todas as pessoas que necessitam, né? Não só necessitam, mas que participam desse país na luta por direito à saúde. Então, isso é uma... E as outras instituições parceiras, porque eu tenho que falar muito, tá, gente? Nesse sentido, eu tenho que falar, porque a minha vida é feita de gratitude, como diz o povo do Nordeste. A Roseni é muito gratitude, né? Eu tem que ter uma atitude de gratidão o tempo inteiro. E é dessa maneira que me coloco, né? Com as outras instituições que também apoiam, né? Tem o da Universidade Federal Fluminense, que é o professor Aloysio Gomes da Silva Júnior, que é o diretor do Instituto de Saúde Coletiva aqui presente. Tem as outras instituições que, de alguma maneira, também fazem parte desse grupo de rede multicêntrica. Está ali o professor Gustavo Nunes, que é da Universidade Nacional de Brasília, grande companheiro, que temos aqui, vamos estar lançando amanhã, relançando o livro sobre apoio institucional, que já está esgotado, né? Aqui, está chegando mais amanhã, né? Tem o professor Fábio Ebers, da Universidade Federal Fluminense, do campus de Goitacazes, né? Então, assim, é um encontro que eu me sinto muito feliz num lugar que eu gosto muito de estar, independente de qualquer alteração na temperatura e pressão. Mas é um lugar que seguramente eu gosto de ficar. O meu muito obrigada, minha gratidão à minha equipe, né? Quem não conhece Júlio Evo Magro, que está por aí, que já fez algum contato com essas pessoas. Tem a Bruna, que está filmando, tem a Letícia, né? E a coisa que é mais um presente para mim e para tudo é ter minha madrecita como conferencista na abertura desse evento. Um evento que tem como título a cultura do cuidado, o cuidado na cultura. E isso é muito, muito gratificante. Viu, Gustavo? Não vou nem precisar chorar, que a felicidade está tão grande que está uma coisa que
eu não tenho nem o que dizer. Eu não posso chorar de alegria, mas seguramente dar boas gargalhadas, como a Cristina ensina, né, dessa vida que a gente está tendo. Muito obrigada a todos. Com a palavra, o professor da Universidade de Buenos Aires e coordenador local Buenos Aires, do 14º Seminário do Projeto Integralidade, professor Pablo de Léo. Bueno, boa tarde. Bueno, eu vou falar espanhol porque meu português ainda não é bom. Bueno, primero de todo, muchas gracias. También estoy inmensamente agradecido a Rosení, a Tatiana por la invitación, la generosidad para poder compartir esta apertura de las jornadas en Porto Alegre. Nosotros estamos simultáneamente escribiendo, organizando para venir a partir de la cuarta, ¿no? Miércoles en Buenos Aires. Pero inmensamente agradecido, participé recién de un mini curso que dimos sobre jóvenes, violencia y educación, que realmente fue una experiencia maravillosa. Hay varios que participaron aquí, hicieron una escenificación de una escena que trabajaron sobre temática de violencia en el taller. Realmente fue muy gratificante. Y bueno, agradecer sobre todo el encuentro que hicimos con Rosení en 2008, cuando empezamos a trabajar con ella en el lápiz, a partir de este intercambio que se hizo con la Universidad de Buenos Aires, que comenzó con nuestra formación de posgrado y continuó con la articulación en líneas de investigación y con líneas de articulación política y académica, y que se corona con estas jornadas que articulan una tradición del área de investigación del Instituto de Investigaciones Gino Germania, que viene desarrollando cada 2 años estas jornadas de salud y población. Estas son las 11, las 14 del seminario, o sea, hace 22 años que se vienen haciendo, y este movimiento que representa Rosení de expansión, como dice, y ético-política de la integralidad, del cuidado integral, que en Argentina tiene antecedentes de varias décadas atrás de producción y de militancia, pero que no tuvo la fortuna y la riqueza política que tuvo en Brasil de poder convertirse en un derecho constitucional y de haber tenido políticas de los últimos gobiernos que lograron concretizarlo en muchos espacios del sistema de salud, del sistema único de salud, y que por eso para nosotros hoy es un faro, un ejemplo y un espacio de producción de experiencias y de saberes que realmente no nos deja de enriquecer y de abrirnos la cabeza, ¿no? Nosotros todavía estamos tratando de recuperar nuestro sistema de salud pública, y en esta búsqueda la salud colectiva y la medicina social son nuestro horizonte, y esto nos impulsa a seguir produciendo. Es una bandera que nos estamos apropiando, como plantea Rosení, buscando articular desde el Mercosur, continuando este ejemplo, continuando esta línea ética y política, y creo también por la experiencia, como viene primero los compañeros que estamos integrando estos equipos de investigación, que va creciendo año a año, y después estas jornadas que también estamos esperando una muy buena participación, ya con una gran cantidad de inscriptos, que sirva como espacio justamente de articulación y de continuar instalando en nuestro país y en la región el derecho al cuidado integral de la salud, ¿no? El derecho al cuidado, el derecho humano al cuidado que
que tanto nos inspira en la intervención y en las políticas y en la investigación. Bueno, muchas gracias nuevamente. Com a palavra, a coordenadora do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, senhora Djanira Correia da Conceição. Então, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer à professora Tatiane por ter me convidado aqui e dizer para vocês que o Conselho, não sei se todos sabem, o nosso Conselho em Porto Alegre fez 22 anos, é um Conselho que nunca fechou suas portas, é um Conselho reconhecido nacionalmente pelo trabalho. E então eu quero dizer para vocês que participar daqui, dessa mesa, é muito importante para nós, porque nós estamos defendendo o SUS, esse SUS com qualidade que nós queremos, esse SUS que dá todo esse atendimento que é tão mal falado às vezes. Mas quem usa o SUS como eu uso, que é o meu melhor plano de saúde que tem, eu quero sempre defender cada vez mais, porque o que me preocupa nesses momentos agora é que o que a gente está vendo, o vento que vem por aí, e isso aí para nós é preocupante, porque já tem lá no Senado um projeto de lei de trazer para o Brasil saúde com estrangeiros, mas não como os mais médicos. Os americanos estão querendo aqui entrar com seus planos de saúde, e para nós isso aí não interessa. Nós defendemos o SUS com qualidade, melhorando esse SUS, como nós estamos vendo agora aqui no Rio Grande do Sul, com a secretária Sandra, uma pessoa com quem a gente tem o prazer de conversar, porque é uma parceira. A gente está conseguindo muitas coisas aqui para Porto Alegre, através da secretária, e isso eu quero dizer publicamente, porque é uma secretária que a gente realmente tem o prazer de estar com ela, porque se ela não tem como resolver um problema, ao menos ela procura dar uma resposta para a gente. E a gente, muito tempo, está aqui em Porto Alegre, a gente conversava com a Secretaria do Estado e a gente não estava obtendo respostas. E para nós, então, é isso. Eu não vou falar muito, porque eu sei que a secretária está com compromissos agendados. Então, eu quero dizer para vocês que nós, lá no Conselho, defendemos o SUS, sim. E esse SUS que nós queremos, não SUS com saúde importada, aí, que é desse projeto que está lá no Senado, que nós não vamos aprovar e nem queremos. A nossa luta, sim, é pelo SUS com qualidade, um SUS nacional, um projeto porque coisa que dá mais prazer, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu falei com uma pessoa que esteve na Copa aqui e passou mal. E ela era de... Como é que é o nome da cidade? Não, era da Venezuela. E ela passou mal e ela foi ser atendida nas tendinhas que ela estava tendo ali. E daí, quando foi para sair, ela ficou muito espantada que ela não precisou pagar nada. E que ela foi uma viagem para os Estados Unidos e ela se sentiu mal e ela não sabia que ela tinha que fazer o seguro-saúde. E ela teve que gastar muito. E ela disse, como é que vocês conseguiram essa beleza? Como é que vocês mantêm essa beleza? Eu digo, é com muita luta e com muita briga. Então, é assim, a gente luta, a gente briga para manter e não queremos nada, a não ser os mais médicos, que foi excelente para nós, porque eu moro numa comunidade a 30 quilômetros do centro, que é a Restinga, né? E lá nós passamos 1 ano sem médico, num posto, 2 anos no outro posto, só com uma médica. Tá? E ninguém quer ir para a Restinga, porque a Restinga é violenta, porque a Restinga é muito longe, os médicos dizem que não gostam de trabalhar, e a gente tem que dizer, sim, a verdade. A gente não pode mentir, a gente não pode dourar a pílula. Eu sei que a Restinga é longe, mas não é tudo isso que está na mídia. A gente tem problema, como nas outras regiões tem problema. E agora os mais médicos, para nós, foi uma benção, porque nós temos com médico, 3 médicos cubanos num posto, um haitiano e uma venezuelana no outro posto, e as pessoas estão apaixonadas por eles, porque os cubanos têm uma outra visão de saúde, eles fazem uma saúde diferente, eles ensinam desde tomar água, que as pessoas, assim como eu, às vezes se esquecem de tomar água. Então, é para isso que a gente quer, mas a gente também quer os nossos médicos. E eu acho que a faculdade, hoje em dia, principalmente a URGS, já está mudando
o conceito de preparar gente só para trabalhar na Goethe na 24 de outubro. Hoje, as pessoas aqui na URGS estão sabendo o que é o SUS, porque eles têm esses momentos de convivência com a gente, eles vão até a Restinga, até a Lomba do Pinheiro, e estão sabendo como é que é. Nós moramos na periferia, sim, mas nós não mordemos, nós compartilhamos o nosso saber e queremos o saber, sim, da universidade. Isso, para mim, é muito importante como uma conselheira que não é da saúde, que não tem um curso superior, mas aprendi a lutar por ver a necessidade que a gente tem na nossa comunidade. Então, eu quero dizer para vocês, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar de alguém lá da Restinga, eu estou disposta. Tá? Então, obrigado para todos vocês e um bom seminário. Com a palavra, o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, senhor Luiz Carlos Bolzan. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde aos colegas da mesa. Aqui, em nome da secretária Sandra Fagundes, cumprimentar todos os professores que estão aqui e a conselheira do Conselho de Porto Alegre. Enfim, a atividade que se iniciou hoje tem um tema, e eu sei que eu não vou ter aqueles 30 minutos para a gente poder discorrer sobre isso, Rosane, mas não posso deixar passar a oportunidade, nesses 3 minutos e meio que eu tenho, de fazer uma provocaçãozinha sobre o tema, que me parece oportuno. A cultura do cuidado e o cuidado na cultura talvez seja muito pertinente como tema nesse momento que nós temos hoje, no Brasil e não só no Brasil. Numa cultura que talvez não tenha mais o cuidado como sua marca, como seu registro, mas que tenha talvez o distanciamento e o afastamento e a individualidade como marca da sua cultura. O cuidado, por mais que nós discutamos ele, acaba não se tornando, não aparecendo como hegemônico na nossa prática de saúde, na nossa forma de gestão. Quando nós somos engolidos por um gerencialismo, e eu falo como gestor, né, somos engolidos por um gerencialismo que nos tenta impor a ideia de que o recurso é mais importante a não utilização dele ou a racionalidade dele do que a pessoa que se transforma em número. Essa cultura do cuidado, ou o cuidado na cultura, aqui no Rio Grande do Sul, teve uma quebra muito grande por 8 anos. Quando nós, para que pudéssemos fazer saúde, não tínhamos orçamento, inclusive, para que pudéssemos, na Secretaria Estadual de Saúde, fazer saúde e poder discutir o cuidado e a cultura do cuidado. Passamos 8 anos, para quem não é gaúcho e não sabe disso, com a posição humilhante de sermos o estado que menos investia em saúde nesse país. Não investimos sequer 5% do recurso próprio em saúde para que nós pudéssemos discutir a cultura do cuidado ou o cuidado na cultura. Aquilo já foi dito pelas pessoas que me antecederam em relação à secretária Sandra Fagundes, é a mais pura verdade. Nós temos hoje não só uma relação de diálogo entre municípios e Estado, mas temos orçamento para podermos implantar a cultura do cuidado ou podermos discutir o cuidado na cultura. Não se consegue falar disso se não tiver os meios materiais para se fazer isso também, para que a gente não seja engolido por um gerencialismo que nos coloca em posição de não gastar o recurso e não cumprir a meta constitucional, não cumprir a norma constitucional, o direito constitucional, como está colocado para todos nós. Também, de uma certa forma, poder discutir o que se propõe o título da integralidade, o desafio da integralidade como direito, nós temos que poder fazer isso para além do setor saúde. Não podemos fazer essa discussão da integralidade, o desafio que se tem para se transformar essa integralidade como um direito apenas dentro do setor saúde. Se não considerarmos elementos da determinação social que temos em saúde, e inclusive a questão orçamentária, e inclusive outros elementos de outras políticas públicas que nos permitem poder avançar nessa integralidade. Nós sabemos que não conseguimos o cuidado
na cultura apenas com boas iniciativas do Sistema Único de Saúde. E aqui foi citado Mais Médicos, uma iniciativa absolutamente inovadora para o sistema de saúde do país, quando diz respeito, inclusive, ao cuidado. A retomada da clínica, o fortalecimento da clínica que havia se perdido e atrofiada por décadas na prática da saúde do nosso país. Não apenas o Mais Médicos, mas a Rede Cegonha, que lida com o cuidado em toda a sua rede, o Melhor em Casa, que lida com isso também, enfim, outras várias iniciativas que foram apresentadas, que dialogam com, por exemplo, esse tema que está colocado aqui hoje. Mas, para além do setor de saúde, nós temos que poder fazer a discussão sobre isso que está aqui. Porque não se consegue discutir os desafios da integralidade como direito na saúde, se não discutirmos, sim, a determinação social de fazer com que orçamentos se voltem para pagar títulos da dívida pública que banqueiros detêm, que especuladores detêm, e que não se volte esse recurso para políticas públicas de inclusão social. Ou nós conseguimos fazer essa discussão com clareza, ter o entendimento disso, e de que nós não temos apenas nesse momento uma escolha entre A ou B, nós temos uma escolha de projeto, sim, uma necessidade de visualizar à frente o que nós queremos, e o que nós queremos é o sistema de saúde avançando, avançando no seu marco constitucional, avançando em políticas de inclusão social, com impacto social e com orçamento, e não menos do que temos hoje, e não menos do que tínhamos 10 anos atrás, e não menos do que nós conseguimos fazer hoje, as dificuldades que a gestão municipal tem, porque a gestão municipal não é um mar de rosas, não é uma maravilha, mas ela enfrenta diariamente o interesse do capital dentro do nosso orçamento. Para quem nunca foi gestor e nunca esteve nesse espaço, eu convidaria um dia os estudantes da área de saúde coletiva, nas graduações, nas especializações, a poder entender o que é uma peça orçamentária e poder entender, quando se faz um orçamento, o que está em disputa no orçamento. Porque nós, gestores, sabemos o que está em disputa. A disputa do interesse privado sobre aquilo que é coletivo e público, que se representa numa peça orçamentária. E quando nós depois vamos ter que colocar em prática esse orçamento para executar a integralidade como direito e poder garantir o cuidado na nossa cultura. Eu já falei mais de 3 minutos e meio, mas eu não podia deixar de fazer essa reflexão com vocês, dada a riqueza do espaço e a riqueza do debate que se propõe a fazer este espaço. Para nós é importante entender que está em disputa para a gente, sim, hoje, colocada à nossa mesa, uma continuidade daquilo que nós temos no Estado. E nós passamos aqui nesse Estado do Rio Grande do Sul a miséria dentro do Sistema Único de Saúde, com os gestores ouvindo misérias em relação ao que não fazíamos, porque não tínhamos orçamento para fazer. Estávamos isolados, estávamos sós, estávamos abandonados e tendo que passar a humilhação de ser o Estado que menos investia em saúde. Portanto, Sandra, hoje nós temos orçamento, mas precisamos mais do que orçamento. Precisamos avançar para muito mais disso, porque o orçamento precisa ter continuidade nessa discussão e nesse diálogo, para que a gente possa fazer, na prática, as políticas públicas que nós temos que executar. Aqui incluído todas as que eu falei, as da saúde mental e todas as outras que nós temos que poder fazer a discussão, e daquilo, como se fazia antes, no passado desse Estado e no passado desse país, nós não encontramos alternativa para isso. Obrigado e boa atividade a todos vocês. Com a palavra, a secretária estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, senhora Sandra Maria Salles Fagundes. Bem, boa noite a todos e todas vocês, aos meus companheiros da mesa. Pablo está de Buenos Aires e é de Córdoba. Eu te pus em Córdoba. É porque eu gosto muito de Córdoba, mas também seja muito bem-vindo. E me ha gostado isso de Buenos Aires ser um núcleo do centro multicêntrico. Bueno, Pablo, seja muito bem-vindo. A Djanira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e com toda a história e a consistência com que ela fala, que nos contagia a todos. A Eva, da Universidade, o Bouzan, que é parte do nosso sindicato de gestores. Eu faço parte do sindicato de gestores, que volta e meia, ainda mais nesses momentos, vocês já me ouviram falar várias vezes,
Mas eu digo gestor também é gente, tá? E é o esporte radical. É o meu esporte radical. Agora que eu sou secretária, me convido para dar conferência num congresso desses nacional, e aí me pediram para falar sobre gestão e eu pus o título. A gestão, um esporte radical. Eles adoraram. Agora eu vou pôr a letra. Do que eu chamo tal do esporte radical da gestão. A Roseni, então, por essa experiência toda de trabalho e essa longevidade, a sustentabilidade de um projeto como esse, nós soubemos que não é simples, né? Multicêntrico, na universidade, mais de uma universidade, agora se internacionaliza. Com esta já tem gerações aí, né, de formados, né, com esta concepção, com essa lógica que é de, como diz o nosso Gaudério, se espraiando, né, de modo rizomático e se mantendo nesta linha de coerência, que é outra dificuldade no mundo hoje, em termos de ir construindo uma coerência e uma flexibilidade capaz de acompanhar as agendas do momento e as agendas que vão se modificando, mas que mantêm uma certa essência ético-política necessária de ser mantida em relação à implicação, e com este tema da integralidade. E a Catarina é isso. Tatiana, desculpe. A Tatiana, a organizadora, então, né, deste seminário. E, neste sentido, é uma alegria estar aqui. A Roseni já me viu em piores momentos, né? Mas eu estou melhor, viu, Roseni? Uma vez eu fui no final do seminário de pesquisa e chorei. Entendeu? Aí ela foi super cuidadora e tal. Hoje dificilmente aconteça isso, tá? Porque eu estou me sentindo. Hoje eu estou melhor. Mas e o que é o estar melhor, né? A possibilidade, então, de acompanhar, porque e a Roseni falou, aqui no Rio Grande do Sul começou, tem lembranças potentes. E o Mujica esteve aqui, o nosso presidente, Mercosul. O Mujica esteve aqui, quando ele falou de novo com muita solvência, se ouvia uma mosquinha andando por aquele Palácio Piratini, e ele diz, vir para o Rio Grande do Sul, eu gosto do Brasil, mas eu gosto mais do Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul me faz lembrar a história, quem sabe por dos territórios, né, de atravessar fronteiras, de fugir, de ser abrigado nos pagos do Rio Grande do Sul e de abrigar gaúchos e brasileiros no Uruguai na época da ditadura. Então, sempre passa, e aí faz renascer a luta pela vida, a luta pelo direito essencial, radical à democracia, né? E ao respeito, realmente, mais do que respeito, né? Mas é um compromisso com o povo, com seus direitos pela vida e na direção da cultura, né? Eu acho que esse tema também é super pertinente, necessário. Como é que se dá mesmo na cultura o cuidado? O quanto de nós, e aí nas práticas de gestão e de gestão do cuidado, e no cuidado se resgata as questões culturais. O quanto isso fica relegado, ou algo folclórico, ou algo da universidade, da pesquisa, mas o quanto ainda tem de muito instituinte, muito de resistência mesmo feito, trabalhar com a cultura do cuidado nos serviços de saúde ou nas práticas dos profissionais de saúde, que somos a maioria aqui, pelo que eu entendi, pelo que eu vi. Somos a maioria. Quanto isso é algo que nos deixa mais letrado, para quem é iluminista, coisa parecida, bom, nos deixa mais letrado, nos deixa mais culto, nos dá uma boa conversa, mas como introduzir efetivamente o cuidado a cultura, como é se dá o cuidado na cultura no nosso cotidiano, isso é mais difícil. Eu acho que na experiência nacional, volta e meia eu falo isso, o pessoal do Nordeste é mais rico em relação a isso, tem menos problemas em trazer para a integralidade, de fato, das práticas de ação de saúde, práticas culturais.
Tanto que e no sistema, e ontem Evo Morales foi reeleito, hoje estou assim, estou presidencial, deve ser pelo tema, deve ser pelo contexto, não sei porquê, mas a Evo Morales vai eleito com 60%. E os países que eu vejo trabalhar, eles buscaram trabalhar nas lógicas nossas do Sistema Único de Saúde, criar sistemas nacionais de saúde, como a Venezuela, como a Bolívia. A pessoa que deve ter tido atendimento deve ter sido a Colômbia, que está muito privatizada, né? O Equador, quando buscou. Agora, o Equador, a Bolívia, o Peru, mesmo o Peru que tem problemas em relação a isso, já inclui sistema único e intercultural, né? Assim, então, os países, se a gente quer aprender com a América Latina, os países que têm trabalhado voltados em respeito com a sua cultura e são eleitos por esse respeito, têm o que nos ensinar em relação ao tema da interculturalidade. Entende? Assim, talvez a gente precise agregar ou aprender e saber incluir no conceito da integralidade o tema da interculturalidade. Que isso não seja algo que fique restrito quando a gente trabalha com os quilombolas, quando a gente trabalha com os indígenas, e como trabalhar efetivamente no cuidado. Um pouquinho dessa aprendizagem no cotidiano para vocês, para compartilhar com vocês, eu aprendi com a população de terreiro, né? Que foi o tema dois temas, na verdade, a partir da questão da ancestralidade e do acolhimento incondicional. Este conceito eu aprendi com a comunidade de terreiro. Entende? Assim, do acolhimento incondicional, por ser, por existir. E quem é que entra no terreiro e como é que é recebido. Tira o sapato, pisa no chão, todos são recebidos do mesmo jeito, e é um ritual de recebimento e de acolhimento. E o quanto nós trabalhamos, podemos aprender efetivamente e nesta direção por exemplo, o que é meso-acolhimento incondicional. E uma categoria que nós absorvemos, aí temos trabalhado, e foi com a população negra, é o tema da mãe criadeira. Também foi aprendido com a cultura afrodescendente, com a cultura de terreiro, que inicialmente nós começamos a trabalhar com esse conceito de mãe criadeira para trabalhar com a população negra. Aí, justamente por essa integração e transversalidade na política pública, discutindo a rede cegonha, fazendo e cada vez buscando dar coerência em termos da complexidade, chegamos a esse conceito que disse, mas esse conceito não é só para a população negra. É o tema do que é ser mãe criadeira, o que é a criadeira, né, que foge da questão do biológico, né, e que trabalha com o cuidado. E desde então, sempre que nós temos trabalhado nas oficinas, nas rodas de conversa, no grupo condutor da rede cegonha, trabalhar com as equipes, nós introduzimos esse conceito de mãe criadeira. Então, só para compartilhar com vocês como é que a gente vai produzindo no cotidiano, mesmo da gestão, se o cuidado é o centro, se as pessoas são o centro, como é que a gente pode, a partir desses conceitos, ir trabalhando efetivamente na construção de uma política pública, né? Então, é nessa direção dos desafios, né? É a partir da cultura do cuidado, o que a gente já sabe e que pode ser o melhor realmente trabalhado e utilizado e potencializado nos serviços, na atenção, até chegarmos na construção de uma política pública com a participação da população. Tem outras aprendizagens, mas vou citar estas em relação ao esporte radical, esse da gestão. E a outra é o cuidado, a cultura do cuidado, né? Não, o cuidado da cultura foi o que eu falei até agora. A outra é a cultura do cuidado, que diabos são esses? Então, para falar neste período, quem é que se cuida mesmo?
efetivamente. Está suspenso, faz 3 meses que está suspenso, cuidado entre as pessoas que estão fazendo campanha. Entendeu? Não, ninguém vai a médico, se precisa ir, ninguém faz exame, não faz cirurgia, não cuida da alimentação, não cuida do sono. Vocês já viram como é que os candidatos ficam depois de 3 meses de campanha? E os cargos eleitorais, então, ficam absolutamente destruídos. E no cotidiano do trabalho, também aparece essa dimensão. Bom, tem uma agenda a cumprir, tem algo a fazer, tem que dar resposta, sempre transborda. Bom, tem os meios de comunicação, as demandas dos secretários municipais, dos colegas, não falta demanda, entendeu? Como é que tu, sem ser gerencialista, administra e pode cuidar de um gestor? Né? Ou de um trabalhador, podemos pegar, e dos trabalhadores, e das demandas, no cotidiano, na chegada, como é que se faz o acolhimento incondicional numa estratégia de saúde da família? Num território que a cultura é dita que é feita, é da violência, né? E sempre tem um ato violento para confirmar. Como é que se rompe com isso? E aí eu quero recuperar um conceito, já que nós estamos na universidade, eu estava pensando nisso, quero recuperar um conceito que é da violência simbólica. Assim, o momento que nós vivemos hoje, né, e sempre no período eleitoral, se cristaliza o que já vem de processo. Então, assim, para mim, nós estamos sofrendo neste período, a gente pode ver em carne viva ou explícito o que é uma violência simbólica. Então, a construção permanente de que o Sistema Único de Saúde é ruim, feito pela mídia e por algumas entidades profissionais cotidianamente, é uma violência simbólica. Que hoje, mesmo o fato, a realidade, não é suficiente para modificar este conceito, ou essa afirmação de que o Sistema Único de Saúde é ruim e está um caos. Assim, nessa experiência do corpo a corpo, a gente tem feito nesse período, aparece material que é material da saúde, já é um caos mesmo, sabe? É um problema mesmo. Não, isso não funciona, a não ser as pessoas que já sentiram a diferença no cotidiano do atendimento como dado pelos mais médicos. Mas na porta dos grandes hospitais de Porto Alegre, a reação é ainda de um SUS. As direções dos hospitais percebem a mudança e já sabem a diferença de um modo de governar do outro. Mas os seus funcionários, que estão com o emprego garantido, com o salário em dia, o hospital, alguns deles não fecharam, não reduziram o sistema, os trabalhadores de saúde não querem, continuam não querendo o SUS para si. E continuam achando que não tem. Então, isso me fez pensar, e as pessoas que não utilizam o SUS mantêm esta ideia de que o SUS é ruim. O SUS é um caos. Então, essa construção de anos sobre o que o SUS não presta, hoje ela se expressa no voto. Muitas vezes, na decisão do voto para mudar para algo que, mesmo que a experiência anterior diga foi pior, entende que já foi muito pior, mas é tudo igual, entende? É ruim. Então, como é que se cuida e se consegue trabalhar não só no cotidiano, no dia a dia, no olho a olho, mas nessa construção de imaginário da sociedade. E como é que se chega, como é que se a categoria da integralidade nos permite chegar na discussão da violência midiática que nós vivemos hoje, dentro do nosso país. Que outros países têm outro. A Argentina tem comprado uma briga feroz em relação e tomou a decisão, e o desgaste que a Cristina tem, presidente, hoje eu estou realmente presidencial. A presidenta Cristina foi por ter enfrentado a questão das mídias, né? E tem uma empresa pública forte, né, da televisão que tem feito a diferença na Argentina. E no Brasil, o povo brasileiro, não é diferente do povo gaúcho,
sofre de uma violência cotidiana midiática que eu acho que a gente não tem a dimensão do estrago subjetivo que nós temos e de sujeito e de autor, quanto nos rouba a capacidade de autoria e de protagonismo. Desejo ótimo encontro para todos vocês e obrigada. Com a palavra, a representante do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Eva Nery Rubim Pedro. Boa noite a todos e todas. Eu vou falar em nome do reitor, mas eu quero uma palavrinha em meu nome. Tá? Primeiro em nome do reitor. Depois eu quero dar o meu depoimento de profissional da saúde, que viveu e vive o que está aí hoje dentro da saúde, porque eu trabalhei em hospital. Então, eu fui paciente também. Já vou contar, tá? Então, primeiro o reitor falando. Boas-vindas a todos e todas. A URGS tem a honra de abrigar esse evento e acolhe a todos e todas, os participantes, os congressistas, os seminaristas, os convidados de outros estados, os alunos, com muito orgulho e carinho. Faz parte desta casa receber os mais diversos eventos, sejam eles culturais ou atividades científicas ou de outra ordem, que venham de alunos, professores, artistas, pesquisadores, pensadores, pois é seu compromisso social disseminar e popularizar a ciência e a arte. O evento que hoje se inicia oficialmente com essa mesa tem como proposta discutir, refletir, divulgar o que todos nós e a sociedade em geral vem clamando. Nas redes sociais, nas ruas, nas campanhas eleitorais, nas salas de aula, a melhoria na atenção à saúde. E para tal, nós temos aí um SUS com suas diretrizes e as suas interfaces, implantado, organizado e hierarquizado, que precisa dar conta desse clamor. Para tanto, avaliar, planejar, rever, reorganizar políticas, processos e projetos que atendam o SUS é compromisso de todos nós. Este evento vem ao encontro do que a sociedade clama hoje, que é realmente, né, uma saúde qualificada. A enfermeira, não a professora, tá? A enfermeira. O que se ouviu aqui nos depoimentos dos meus colegas de mesa é vivenciado por nós, trabalhadores da saúde, lá, quando somos nós que prestamos o cuidado. E aí não é o cuidado na cultura, este a gente presta também, mas a cultura do cuidado. A cultura do cuidado, gente, é uma coisa muito, eu diria, difícil, porque nós temos, como disse a Sandra, nós temos uma academia, né, que presta e orienta para um determinado cuidado, e nós temos uma prática que requer um outro tipo de cuidado. Então, os gestores, os diretores, eu faço parte do conselho diretor do Hospital de Clínicas, por isso que eu também posso falar desse outro lado. O povo quer um cuidado humanizado, que atenda às suas necessidades básicas de sobrevivência, que atenda às suas potencialidades e às suas limitações. Mas o nosso preparo é aquele cuidado que vai ser pontual, fragmentado, que dá conta de uma doença no indivíduo e não no indivíduo que está doente, que hoje nós está mudando, graças a Deus, mas ainda nós somos biomédicos, né? As profissões da saúde todas ainda estão sob o paradigma da medicina, então, é a doença que o indivíduo tem e não o indivíduo que tem uma doença. E o que acontece isso tudo com cuidado? O cuidado se fragiliza. Então, vou falar da parte da gestão nesse cuidado, que somos nós, enfermeiros, que estamos lá. Se tem o dinheiro, se vem o dinheiro, seja da onde ele for, este cuidado, ele tem que ser humanizado. Então, não adianta nós termos dinheiro, recursos e tecnologia, se nós não tivermos, gente, o fator humano. E é isso que me preocupa.
tá? É o fator humano para atender o humano. Então, nós temos hoje alta tecnologia em hospitais de ponta, alta tecnologia. O que vocês imaginarem de coisas modernas, robóticas, terminantemente assim, poderosas. E aí nós temos dificuldade de ter recursos humanos que humanizem essas tecnologias e repassem para seus companheiros que estão doentes. Então, o cuidado hoje, ele deve ser discutido, eu acho que de uma forma diferente. Nós ensinamos o cuidado, a enfermagem é dona de ensinar o cuidado. Se o paciente tem isso, faça aquilo. Tá? Se o paciente é hipertenso, prescreva pão com 7 grãos, ele não sabe nem, sem sal, caminhe 30 minutos por dia e tome o comprimido. Ele não sabe se o pão tem 1 grão, que fará 7. Tá, coma amêndoa, eu não sei, nós prescrevemos, e se tiver enfermeiros aí que me desculpem, mas a nossa enfermagem e as nossas profissões da saúde ainda estão assim, nós prescrevemos aquilo que preconiza a literatura. O que ele vai... Agora, o que o indivíduo requer para deixar de ser hipertenso, não nos interessa. Porque nós temos a prescrição, o nosso ato é prescritivo. Então, quando o cuidado se torna um ato prescritivo, seja de que profissão for, nós deixamos de cuidar do humano, que a Djanira quer, é ou não é? Nós deixamos de cuidar daquele indivíduo com a sua dignidade, vamos dizer assim. Então, a minha experiência como profissional da saúde, cuidando 15 anos, a minha experiência como profissional do ensino, ensinando 22 anos, a minha experiência como paciente, agora que a idade chegou, eu já estou, né, nos 2 últimos anos já precisei, e aí caiu tudo por terra. Eu como paciente, sendo em hospital conveniado, sendo no hospital atendimento SUS. É uma pena que o valor humano das profissões tenham se perdido, ou tenham se fragilizado, ou tenham se fragmentado, né, no decorrer dos anos. Então, eu espero que esse encontro, que serve agora para a gente refletir o que as instituições de ensino, os saberes e práticas das instituições de ensino e os serviços de saúde, eles se aprimorem, eles se aprofundem, eles precisam ser disseminados e divulgados para atender o indivíduo, né, no seu direito à cidadania em relação à saúde. Bem-vindo a todos, um ótimo encontro, muito obrigada. Agradecemos as palavras proferidas e esperamos que todos e todas sintam-se carinhosamente acolhidos e que a experiência de participação nas atividades propostas seja gratificante e propicie reflexões que nos permitam avançar na efetivação da integralidade como direito humano à saúde no Mercosul. Aproveitamos para informar que este seminário está sendo transmitido ao vivo pela internet, pela equipe do Estúdio de Vídeo do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que está sendo gravado pela Rádio Web Saúde do curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Declaramos oficialmente aberto o 14º Seminário Internacional do Projeto Integralidade e da 11ª Jornadas Internacionais de Debate Interdisciplinar da área de Saúde e População e convidamos a professora Roseni Pinheiro a permanecer na mesa para conduzir a conferência magna a ser proferida pela professora Madel Luz. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura e convidamos as autoridades a permanecerem conosco durante as atividades do seminário. Muito obrigada.
Professora Madel. Está bonita, que está danada. Madrecita. Madel? Quem pode ajudar aqui a posicionar? Eu vou ter que descer para assistir, que eu não tenho pescoço. É verdade, nem eu também, tenho que ficar mais para cá. Não, não vou cair lá para baixo, não. Pode deixar. Ainda não cheguei a esse nível, né? Tá bom, aqui tá bem, né? Bem, eu queria dar primeiro boa noite a todos e agradecer muito o convite que eu recebi, de toda a organização do seminário, mas sobretudo da Roseni, que me chama de madrecita até hoje, e com quem eu tenho uma relação realmente bem forte, de mãe e filha, inclusive com as brigas típicas de mãe e filho também, faz parte, não é? Mas que tem um trabalho inegavelmente de mérito acadêmico e social, porque a forma de trabalho interdisciplinar que ela organiza já é um mérito em si, juntar diversas disciplinas no campo da saúde e pensarem todos sobre essa questão. Mais forte do que isso é a horizontalização de saberes que ela propicia quando coloca agentes, não é, gestores, professores, alunos, para discutir o tema num grau de interlocução que elimina, de algum modo, essa hierarquia que nós estamos acostumados a ver e a acompanhar ao longo da nossa vida. Eu vou trazer para vocês algumas reflexões que eu fiz sobre a sociedade atual. Rosinezinha, me perdoa, não é uma implicância com o antropólogo, não. Mas a palavra cultura não me inspirava nada, entendeu? Assim, cultura, não sei o quê, sociedade, cuidado na cultura e cultura do cuidado, parecia trocadilho para mim. Então, eu falei assim, se eu pensar o que é atualmente a sociedade e como se manifesta nessa sociedade o cuidado, não é? Ou descuidado, ou não cuidado, eu talvez possa dizer alguma coisa, eu possa trazer algumas reflexões para as pessoas acompanharem, não é, o que foi o cuidado na sociedade, quem cuidou, quem cuida agora, não é? Então tem esse título um pouco implicante, não é, a nível de mãe e filha, que é Cuidado na Sociedade e Sociedade do Cuidado. Reflexões sobre uma sociedade contemporânea descuidada. Essa ideia é para trazer como a gente pode pensar numa história, né, numa história do cuidado na sociedade, como isso vai evoluindo e como nós chegamos a um nível contemporâneo de descuidado que necessita de reflexão da nossa parte e de ações no sentido de orientar a sociedade em outra direção. Nessa mesa, muita coisa já foi dita nesse sentido, por várias pessoas, mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais essas reflexões. Vamos ver se você passa. Eu também, passa por favor o slide. Quem está? Bom, então assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é pensar o seguinte:
o cuidado e a saúde não seriam uma associação recente na sociedade? O que é a história do cuidado? Como podemos pensar o cuidado na história da sociedade? Eu acho importante a gente se lembrar disso, porque eu ficava pensando, a cultura do cuidado. Então, é uma coisa muito recente. E a cultura do cuidado, a gente pensando ela, a gente associa imediatamente à saúde. Imediatamente está ligada à questão da saúde e da atenção em saúde. Mas será que foi sempre assim? O que foi a história do cuidado, no fundo? Então, na sociedade, o que cuidar representou socialmente por milênios? Representou a reprodução e a conservação da espécie, a preservação da prole, do coletivo próximo, dos laços sociais, do lugar de vida e de trabalho e do ambiente em que vivemos. Houve um momento em que o cuidado foi isso, a preservação da espécie, a preservação dos laços sociais, a preservação da prole, do coletivo próximo, a tribo, não é? O grupo, o grupo social, não é? A classe, o mais próximo ainda da classe a que a gente pertence, e do vínculo, né? E o lugar de vida e trabalho, mais proximamente. Eu não quero parecer generista, para não falar sexista, mas eu acho que uma ligação histórica muito forte na sociedade e na cultura, por que não dizer na cultura, existe entre gênero e cuidado. Na história social, a atribuição do papel da mulher no cuidado é fundamental. É fundamental. Quando o cuidado representou os filhos, a família, o local do viver, seja aldeia, seja uma casa, seja um terreiro, como foi falado aqui. O cuidado foi, na história da humanidade, desde a sociedade tribal, uma atribuição feminina. Não sei se todos conhecem a obra de Engels, A Origem do Estado, da Propriedade e da Família, em que ele mostra que uma grande revolução social foi feita quando houve apropriação da mulher, quando o homem apropriou-se da mulher, instituindo o direito paterno. Até então, a sociedade, que foi chamada por ele de comunismo primitivo, era gerida, digamos, ou gestionada pela mulher, gerenciada também, que distribuía as riquezas entre as pessoas. Ela e as riquezas, evidentemente, eram riquezas medidas, né? Riquezas para aquela coletividade. Então, o cuidado dos filhos, coletivamente vistos, no caso tribal, depois como família extensa, como local de viver, a mulher teve durante milênios, não são séculos não, são milênios, essa ocupação do cuidado, o cuidado social, o cuidado como preservação da vida. Isso esteve a cargo da mulher, não é? A cargo do homem esteve o combate, esteve a guerra para manter a tribo viva, estiveram os feitos heróicos, etc. Mas a mulher coube o cuidado. Isso é inegável. O que cuidar representou nesse contexto foi criação e preservação de vínculos sociais, de acordo com o surgimento e a variação das diversas culturas. Mas um fato é inegável, é o vínculo, não é? A sustentabilidade dos vínculos sociais, seja ele no nível mais estreito, do par, da relação com os filhos, seja no nível mais amplo, da família, da comunidade, isso coube à mulher. Então, isso representou cuidar. E, evidentemente, a saúde, a preservação da vida, faz parte disso. E se mantém durante a variação de culturas.
Podíamos passar? Na verdade, não vai ser muito grande essa fala, não. São algumas reflexões mesmo. Então, o cuidado em saúde esteve a cargo da mulher na história da sociedade. O cuidado em saúde, se a gente percebe saúde, não como atendimento médico ou a profissionalização da medicina e da enfermagem, não é isso. A saúde como preservação da vida e também como tratamento e cura de adoecimentos, seja na família, seja na comunidade. A mulher é a cuidadora, ela é uma especialização de função do gênero feminino na cultura. Aí sim pode-se falar de cultura. O cuidar na cultura está fundamentalmente ligado à mulher, ao gênero feminino. Me perdoem os homens, não há nenhum sexismo aqui, mas esse é um fato histórico social. Então, se tratamos de cuidado como preservação da vida e preservação dos vínculos sociais, isso coube à mulher. Agora, isso se mantém desde o período da civilização tribal agrícola, né? Quando, digamos, se desenvolve a fixação de uma sociedade que preserva, reproduz as mesmas relações sociais, que é o momento da sociedade agrícola, 10 mil anos atrás, segundo alguns, ou mais, segundo outros. A acumulação de conhecimento e prática do cuidado em saúde na cultura a partir do meio ambiente. O que eu quero dizer com essa reflexão? É que durante séculos, não é? E ainda há traços disso, foi citada aqui na mesa a coisa do cuidado do terreiro, por exemplo, mas há vários outros exemplos que se pode dar, é que como os agentes de saúde acumularam durante séculos com o meio ambiente, né? Aprenderam o cuidado, a cura, não é? O tratamento a partir dos recursos do meio ambiente. Os agentes de saúde aprendem com plantas, com minerais, com animais e acumulam saberes e práticas nos séculos que precedem a modernidade. Esses agentes de saúde, não é? Eles são tanto femininos como masculinos. As mulheres se ocupam de uma parte importante dos partos, não é? Do tratamento das crianças, não é? Dos recém-nascidos, etc., etc., dos idosos. Então, a mulher, ela acumula um conjunto de saberes e de práticas que vêm do meio ambiente e de técnicas também. Por isso ela é parteira, por isso ela é a mulher que sabe também cuidar dos velhos, dos idosos, né? Ela sabe as mesinhas, ela cozinha coisas, ela faz um conjunto de técnicas, não é? E de recursos que vão ser depois, não é durante a Idade Média, como todo mundo diz, não, hein, pessoal? É na pré-modernidade, é a racionalização da sociedade que vai botar as mulheres que são parteiras, que fazem, não é, o tratamento de pessoas, que são curandeiras, que vai botar essas mulheres na fogueira. É o Estado aliado à Igreja. Tanto é o século XVI, o século XVII e, na Espanha, até início do século XVIII. Você pode dizer, a Idade Média botaram as mulheres, porque não botaram, não. Quem botou foi o capitalismo, e o capitalismo estatal. É bom a gente olhar a história, por isso que eu gosto muito da sociedade e da sociologia, e menos um pouco da antropologia. Então, assim, estou implicando, é verdade, mas é isso. Então, assim, nos séculos que precedem a modernidade, há um papel muito importante da mulher, não é? Mas não só dela, de vários agentes de cura que são tradicionais, que estão ligados com o meio ambiente, que a gente poderia chamar que eles respeitavam a sustentabilidade, eles não agrediam a natureza para poder, não é, criar meios de tratamento e cura. Bom, isso é uma reflexão que a gente vai ter que trazer para cá para pensar
o que é atualmente a cultura do cuidado. A cultura do cuidado, atualmente, inclui a medicalização excessiva, desde a alimentação até as atividades físicas, até assim, a sustentação da idade, tudo é medicalizado no sentido de drogalizado, né? As drogas farmacêuticas têm que garantir isso tudo. Bom, nesse momento, não é assim. Não é uma doença de um indivíduo, como foi dito na mesa, né? É uma pessoa adoecida que precisa de cuidado. Então, vamos ver o que melhor se adequa a essa pessoa. Isso independentemente do agente de cura ser, do agente cuidador ser uma mulher ou um homem. Se especializam as funções, mas ainda há um consenso sobre o que se tratar, como se tratar. Nesse momento, uma outra reflexão que me ocorre é a profissionalização do cuidado na sociedade, que vai ser delegada a um gênero. Quando a profissionalização do cuidado é delegada a um gênero? É quando há o nascimento do saber e da prática da medicina moderna, que aí vai ser concentrada no gênero masculino. Eu volto a falar que aqui não há nenhuma intenção sexista nem de gênero, isso são fatos históricos, não é? Esses são fatos da sociedade, não é? E que gerou uma cultura de gênero sobre como cuidar. Isto foi mencionado nesta mesa. Foi mencionado, não é, que a arte do cuidado não é mais um elemento fundamental na ação de cuidar, mas é um domínio de ciência, um conhecimento experimental sobre o adoecimento e a morte. Se eu quiser ser mais dura, eu diria um conhecimento experimental sobre doença e morte. Então, assim, as coisas coincidem. Se você quiser colocar como cultura do cuidado, há um momento, e esse momento é o século XIX, em que a profissionalização do cuidado é delegada ao gênero masculino, com o nascimento da medicina moderna, experimental, não é? E o saber médico como um saber sobre doença e morte. Eu não estou inventando a roda aqui, Foucault já fala nisso, né? Várias obras dele falam nisso. Então, não vou precisar voltar a mover uma roda que já está bastante rodada. Nós, nesse momento também, um outro fato que eu acho importante, que coincidentemente foi mencionado, não é, na mesa de abertura, que é o surgimento da enfermagem científica como uma disciplina do cuidado. Mas, infelizmente, do cuidado médico. Não é um cuidado que prescreve. Não é o cuidado dos séculos anteriores. É o cuidado submetido à hegemonia médica. É um cuidado submetido a um poder simbólico de uma profissão que está delegada a um gênero. Eu tenho que dizer isso. Não é? Eu não sou antropólogo, eu sou sociólogo, eu tenho que olhar a sociedade. Então, assim, a enfermagem científica, ela aparece através de uma mulher extremamente lutadora, que é a Florence Nightingale. E ela, quando ela aparece, ela se contrapõe, não é verdade, aos métodos que eram utilizados pelos homens em relação ao tratamento até de soldados na guerra, etc. Ela leva para lá, é claro, uma enfermagem científica, que é baseada em toda a racionalidade científica, mas ela quer a tira do cuidado para a enfermagem. Mas o interessante é que essa enfermeira, ela fica submetida, não é, ao saber e ao poder, não apenas médico, mas do médico. Não é apenas ao saber e ao poder médico, não é apenas ao discurso simbólico, não é só um poder simbólico.
é também o poder de um gênero sobre outro. Eu nem pretendia falar nessas coisas, mas as coisas foram surgindo assim na minha cabeça, entendeu? Quando eu escrevi, eu digo, mas o que é isso? Está fugindo ao meu controle. Eu não queria falar sobre gênero, eu não queria falar sobre essas coisas, eu queria falar da cultura do cuidado e o cuidado na cultura. Mas o que aparecia era isso, eu digo, bom, não posso me furtar a falar sobre essa questão da dicotomia que se instaurou, não é, no saber e na prática de gêneros, sobre o cuidado. Isso é importante a gente pensar. Como a gente vai superar isso, não é? Se a gente não perceber que o cuidado, ele está umbilicalmente ligado a uma outra visão de cuidado. Ele não é prescrição de medicamentos, nem de regimes, não é? Que um outro discurso fala. Ele é centrado no indivíduo doente. Isso foi mencionado aqui também nessa mesa. Por que o paciente está assim? Do que é que ele precisa? O que eu posso trazer a ele para que ele melhore? Como eu posso pegar na mão dele? São milênios que falam sobre esse gesto, gente. São milênios. Entende? Isso é uma cultura. Roseni? Isso é uma cultura. Tem que reconhecer, dar a mão à palmatória da antropologia. Isso é uma cultura. E uma cultura que se fez durante milênios. Então, assim, que resistência se pode oferecer a esse modo de ver o cuidado como uma prescrição distanciada de medicamentos que o doutor manda dar? Alguém está vendo aqui, por acaso, a série Danique, na HBO? É tudo de bom. Danique é um hospital funcionando em 1900. É o avanço da cirurgia e assim você vê as enfermeiras, não é, de valete dos médicos. É muito interessante esse seriado. Passa na HBO, canal 78 na minha rede. Eu recomendo. É uma vez por semana, mas a gente pensa toda a medicina, toda a biomedicina, todas as relações de poder simbólico, tudo ali. Claro, porque é dirigido por um grande gênio do cinema americano, Steven Soderbergh. Não é um seriado comum. Mas, enfim, o que fica claro é como há uma divisão de gênero no cuidado em saúde e uma divisão do trabalho do cuidado em saúde. Aquelas moças podem fazer tais coisas, não podem fazer outras, não é? Os médicos dizem, traga o tal instrumento, leve tal remédio, aplique tal coisa. Agora, as enfermeiras se tornaram donas do próprio saber. Infelizmente, penso eu, de um saber totalmente medicalizado. Então, tem horas que elas são mais realistas do que o rei. Elas são mais corporatistas do que os médicos. Os médicos são mais humanos no sentido do cuidado do que elas. É preciso a gente também se ligar nisso, pensar nessa questão, que no cuidado que se esperava, não é? Que aquelas que foram as cuidadoras durante milênios, não é? Recondicionassem, recolocassem essa questão do cuidado do paciente, não, elas se passaram para o polo do poder simbólico dominante. É muito interessante vocês verem isso. Vocês já devem ter estado em congressos brasileiros de medicina, né? De enfermagem. Eu tive acho que foi 1 ano ou 2 atrás. Meu Deus, a coisa era tão setorializada, tão medicalizada, era de fazer inveja a um congresso médico. Então, eu digo assim, o cuidado não está aqui não, o cuidado já foi, aqui não tem mais. Então, o cuidado e a preservação da vida. Eu acho isso muito importante. Não podemos separar a questão do cuidado do outro da preservação da vida. E o papel que a mulher tem na história social da saúde. É muito importante a gente se ligar nisso, refletir que papel podemos ter nas mudanças futuras, nas que vão acontecer, como podemos retomar essa questão da individualização do sujeito, da recuperação do sujeito paciente, da relação de cuidado como
reconhecimento da alteridade, como podemos fazer isso sem termos que apelar por saberes tradicionais, que podem nos ajudar, é verdade, a pensar, mas como podemos fazer isso em termos pós-modernos, não é? Bem, pode passar, juro que já vou acabar, hein? Aí é uma coisa que todos nós já sabemos, nem vale a pena ficar insistindo sobre isso, mas a redução da biomedicina a uma ciência das diagnoses faz com que o saber biomédico seja ausente do cuidado. Ele só é uma forma, não é, de diagnosticar com auxílio de tecnologia mais ou menos avançada. Quanto mais avançada a tecnologia, melhor, mas a diagnose, não é, substitui completamente o cuidado na prática. Aí, nesse caso, eu prefiro o Dr. House, pelo amor de Deus, não é? Porque, pelo menos, ele busca as tecnologias, as biociências, as microbiociências, a biomedicina no nível da microbiologia para poder dar o diagnóstico dele. Não é? E ele está diagnosticando, de fato, se vocês pensarem, se vocês viram a série do Dr. House, eu vejo até hoje. Então, assim, ele quer encontrar aquilo, a diagnose da doença, mas daquele paciente, daquele cara, não é? Então, ele é um diagnosticista, mas de sujeitos. Isso é que faz a diferença dele no hospital. O surgimento do modelo paradigmático da saúde coletiva. Então, como cuidar ao cidadão se torna uma das prioridades na atenção à saúde. Então, reaparece o cuidado reaparece como direito do cidadão. O cuidado aparece como direito de atenção à saúde que ele tem. Então, o surgimento da saúde coletiva, sobretudo com o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, de uma política de saúde que amadurece no SUS, traz de volta, não é, o cuidado como uma das prioridades na atenção à saúde. Mas é o cuidado ao cidadão, não é? O cuidado como um direito humano, como foi dito aqui também. Então, nós estamos no terreno da saúde coletiva. Como é que podemos recuperar essa questão do cuidado ao cidadão como sujeito? O cidadão como um sujeito, como um indivíduo irredutível, não é? A um número. É o que vocês chamam de humanização da atenção básica, ou humanização da atenção em saúde. É isso. Então, esse é um elemento para a gente pensar no cuidado atualmente. O cuidado como um direito de cidadania, mas ao sujeito cidadão. Agora, eu queria falar para... A gente está quase terminando. O que é o cuidado na sociedade atual? Eu acho que nós estamos na cultura do descuido, se vocês quiserem. Se quiser usar a palavra cultura, a cultura é do descuido. É não reconhecer o outro. Quando você não reconhece o outro, né, quando você não entra em contato com a alteridade, você não consegue nem reconhecer mais a si mesmo. Porque não existe um si mesmo sem reconhecimento do outro. É o outro que te institui sujeito. E se você não cuida, não é, da relação com o outro, se você compete com o outro o tempo todo, como manda essa sociedade, então você acaba com os laços sociais. Se você acaba com o laço social, você não cuida mais. Você não tem mais que cuidar. Você diz, eu vou cuidar de mim. Quando você fala, eu vou cuidar de mim, pronunciou sua sentença de morte. Porque não existe um mim. Não existe. Só existe um mim, não é? Se existir um tim. Entendeu? É comigo ou semigo, não é? É contigo ou sentigo. Mas não é possível, não é, você
colocar um ser humano como um opositor, como alguém a quem você tem que passar na frente e tal. Então, o cuidado atualmente consiste em você recuperar laços de solidariedade. O cuidado atualmente na sociedade, uma cultura de cuidado atualmente, é uma cultura de solidariedade. Sem solidariedade, não tem solução. A perda dos laços de solidariedade é que está levando a um adoecimento coletivo. É claro que há fatores mais sociológicos aqui que eu não vou mencionar, estruturais. Por exemplo, a estrutura do trabalho, as relações de trabalho, as formas de instabilidade do trabalho, mas por trás de tudo isso, há pessoas agindo. Por trás de um estudante adoecido, há um professor também meio adoecido, não é? Por trás de um trabalhador em saúde adoecido, há um gestor enlouquecido. Então, a gente tem que pensar nessa questão, não é, da solidariedade como uma coisa importante. Então, finalmente, a busca do cuidado como atenção solidária ao outro. Essa é a última reflexão que eu quero deixar para vocês. Nas profissões de saúde e nos movimentos da sociedade civil. Não pode deixar cair a sociedade civil, independentemente do quadro eleitoral, do que acontecer, etc. Mas, assim, recuperar a saúde é recuperar os laços de solidariedade com o outro. Se formos solidários com quem está diante de nós, não o virmos como alguém a ser derrubado pela nossa competição. Olha que eu vou passar com o meu, sai da frente e tal. Se nós modificarmos essa mentalidade da cultura, então aí a gente vai poder realmente ter a possibilidade de ter saúde de novo, de ser mais saudável. Esta é uma sociedade adoecida. A sociedade está adoecida. Compete a nós, com a nossa prática, a prática nossa pessoal de cada dia e a nossa reflexão, tornar essa sociedade mais saudável. Tanto através da nossa prática diária, da nossa profissão, como através de movimentos na sociedade civil. Eu acho que é isso, né? Não tem mais nada não. Se tiver, eu vou ficar tão chateada. Acho que acabou, né? Ai, ainda tem mais coisas. Mas vocês aguentam, né? Então, a gente pode ver a saúde, eu juro que essa é a última, hein? A gente pode ver a saúde como uma expressão de laços solidários. Essa ideia da vitalidade social é muito importante. Na vitalidade social reside a saúde pessoal. Gente, eu falo nisso lembrando de outros momentos da história em que os amigos eram os companheiros de trabalho, em que a gente saía do espaço do trabalho, ia para o boteco, ia para o café, ia para o restaurante, e os amigos nossos eram também os nossos companheiros de trabalho. Nós éramos o que os americanos chamam nas séries dele de team. Nós éramos uma equipe, não éramos pessoas brigando entre si para dar uma rasteira, passar na frente. Então, vitalidade social, saúde pessoal. Eu não tenho a menor dúvida que isso existe. Isso é uma busca urgente e compete a nós. Não compete à cultura, não compete aos governantes, não compete aos partidos, compete à nossa pessoa. A sociedade saudável é solidária. Sem compaixão, não há solução. Eu falei isso para a Roseli, ela ficou zangada. Mas é verdade. Se você não tiver compaixão, pelo outro, você não tem compaixão de si mesmo. Porque a compaixão pelo outro é o reconhecimento de si mesmo como outro. Não existe um si mesmo sem o outro. Reconhecer o outro, ter compaixão dele, é ter compaixão de si próprio. Então, a saúde emerge dali, emerge na forma de vitalidade, de alegria, de capacidade de viver. O reconhecimento do outro como nós mesmos e não como potencial inimigo. Com isso, superamos
a competição individualista e chegaremos, quem sabe, a uma sociedade do cuidado. Precisamos batalhar muito para isso, é urgente. Mas vamos lá, vamos lá. Sem solidariedade não há saúde. Em busca da retomada de laços solidários de sociabilidade. Agora, amanhã, já, vamos lá. Acabou. Por isso ela é minha madrecita. Gente, eu queria agradecer enormemente. Já estão 7h30, 35. Já estamos aqui desde cedo, das 8 da manhã. Conto com a presença de vocês durante todo o evento. Tudo que ela fala que eu estou zangado com ela, é que na verdade é uma projeção recíproca do zanguda para outra zanguda. E aí eu espero contar com vocês em todo o nosso evento e colaborar nesse processo de compartilhamento que é bastante solidário, que não é fácil de executar, mas seguramente quando a gente traz um evento como esse, é bem assim, eu lembro sempre do Eduardo Coutinho, eu quero que vocês façam um evento como Lápis, mas que dê vontade em vocês de fazer o seu próprio evento e estar se compartilhando sua própria vida. Valeu, gente. Amanhã estamos aí na programação. Muito obrigado. Valeu.